A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. É um prazer recebê-los aqui para a quarta lição da EBD do quarto trimestre de 2023. Sou o presbítero Denis Pereira, atuo há mais de 25 anos com a EBD e com liderança de juventude na igreja, e é um prazer semanalmente recebê-los aqui para juntos prepararmos a lição da semana. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também quero pedir a você que dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque tem todas as minhas redes sociais. Tem aqui um link para grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, professores de todo o Brasil e do exterior. Você encontra aqui na descrição o meu número de WhatsApp também. Será um prazer atender a sua igreja. Viajamos ministrando a palavra de Deus, congressos, eventos, acampamentos, cultos, enfim. Ministramos a palavra de Deus. Também ministramos palestras para casais e para pais e filhos, e treinamento de líderes e treinamento para professores da escola dominical. Tudo isso e muito mais, acesse o link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, será um prazer atendê-los. Outro sim, pegue sua Bíblia, revista, papel, bloco de notas e vamos preparar mais esta aula da escola dominical. Enquanto você se prepara, eu quero te lembrar do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento que lhe ajudará no conforto de sua casa, para você assistir quantas vezes você quiser, a melhorar as suas aulas, a ampliar o teu ministério como professor da escola dominical. Você aprenderá a preparar uma aula, fazer pesquisas, analisar, fazer anotações. Você aprenderá a planejar uma aula, que é encaixar o que você preparou dentro do tempo que você tem. Você não precisa de mais tempo para a aula, você precisa planejar a sua aula. Você também precisa aplicar a aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. Não adianta falar para o aluno, olha, não adianta nada você escutar e não praticar. Bom, nós, enquanto professores, precisamos ajudar o aluno a aplicar, mostrar para ele como aplicar o conteúdo daquela aula no seu dia a dia, em casa, na escola, enfim. E você aprenderá também métodos de ensino diferenciados, porque na mesma sala de aula você tem alunos que aprendem de formas diferenciadas. Você tem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros ainda aprendem discutindo. Quando você diversifica a forma de ensinar, você amplia a eficiência do seu ensino para que os alunos, de uma maneira mais ampla e completa, aprendam, absorvam aquilo que você está ensinando. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas, 70% de desconto no lançamento. Adquira já no primeiro link aqui na descrição. Você abençoa o nosso ministério, você patrocina este canal adquirindo este treinamento, tá? Bom, lição 4 vai falar do tema aqui na classe dos adultos. O tema é missões transculturais no Novo Testamento. Missões transculturais no Novo Testamento. O textuário é o textuário bíblico, o textuário da igreja, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa nobre tarefa, tá? Bom, você tem aí a leitura bíblica em classe, que a gente não lê aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então vamos direto aqui para a introdução. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Tá? Então, desde Gênesis 3:15 fica muito claro que Deus é um Deus missionário, tá? Porque já há a promessa ali do Messias. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Ele falou para os seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Né? Eles pescavam peixes vivos para matar, agora eles vão pescar homens mortos para viver. Entendeu? Entendeu? Trocadilho, entendeu? Muito bem. Então podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, os atos,
as cartas do Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário, tá? Então fica muito claro aí esta conotação missionária do Novo Testamento, tá? Muito bem. Primeiro tópico aqui, ó, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, tá? Então, até o advento do Messias, Israel era um instrumento que deveria ser usado por Deus, né? Que tinha essa missão. Mas, a partir do Novo Testamento, então, a igreja passa a cumprir este propósito, mostrando o grande amor de Deus, tá? Então, esse é o grande propósito da igreja, mostrar o amor de Deus, alcançar pessoas para Deus. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Por isso que o novo Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim missionário por excelência. Tá? Então tem essa frase aqui célebre, né, de David Livingstone: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Tá? Então a igreja, a partir do Novo Testamento, ela se torna então esse representante dessa missão extraordinária de Deus na terra, que é alcançar as nações com o amor de Deus. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda mais inacabada. Anunciar o Evangelho a toda criatura. Tá? Então essa é a missão da igreja: pregar o Evangelho. Quando a igreja deixa de pregar o Evangelho, ela deixa de cumprir a sua missão, vamos chamar de missão principal, vamos dizer assim, né? A sua missão principal, né? Então é como o McDonald's incluir lá no seu cardápio sushi, né? Então todo mundo sabe que o McDonald's é uma empresa de quê? De hambúrguer. Acabou, né? É como incluir a alimentação vegana no McDonald's, só para atender os veganos. Gente, não combina, é um disparate, certo? Então, a missão da igreja é pregar o Evangelho. Qualquer outra coisa que a igreja faça deve ser um meio para a pregação do Evangelho e não um fim em si mesmo, porque senão ela perde o seu foco e deixa de cumprir a sua missão. Certo? Então a missão de Deus ser conhecido por todos os povos começou com o seu povo Israel. Cristo veio à terra e através dele, e anunciando a sua palavra, anunciando o seu evangelho, apresentando Cristo às pessoas, a igreja torna Deus conhecido entre as nações. Certo? Muito bem. Tópico 2. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma igreja missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Tá? Então fica muito claro aí a questão missionária, a natureza missionária nos evangelhos. Tá? Esse envio de Jesus nós vemos nos evangelhos. O envio é nos evangelhos. Aí a partir dos evangelhos, Atos, cartas paulinas, aí você tem este envio sendo praticado, manifestado, né, acontecendo. Mas o direcionamento para atuar aqui é dado nos evangelhos. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, lá em Atos 8, alto oficial
da rainha dos etíopes, não é? Então ele anuncia o evangelho e batiza nas águas. Então a pregação do evangelho, ela leva ao arrependimento, nós vimos na lição anterior, e a pregação do evangelho, ela leva as pessoas a tomarem decisões que são necessárias, como a questão do batizar-se nas águas, tá? Acho que são esses dois pontos muito fortes que temos em Atos dos Apóstolos, da igreja missionária, que é Filipe e esse etíope, e Pedro na casa de Cornélio, em Atos 10, não é? Pedro vai com certas ressalvas para aquela casa, porque eles são gentios, eles não são judeus, mas quando Pedro chega lá, Pedro é convencido pelo Senhor que deveria ir. Quando ele chega lá, ele rasga o verbo e prega o evangelho, e quando ele prega, enquanto ele está pregando, a Bíblia diz que o Espírito caiu sobre aquelas pessoas, eles começaram a falar em línguas, e aí Pedro pergunta: podemos recusar água a estes a quem foi dado o Espírito Santo? Então eles são batizados ali em águas. Isso mostra que o evangelho alcança todas as pessoas, independente de suas nacionalidades. Também em Atos dos Apóstolos nós temos os missionários Paulo e Barnabé. O Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios, né? E em Atos vemos que, através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos daquela época. Nesse contexto também, Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviada pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Tá? Então, podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Tá? Então, a igreja de Antioquia, ela enviou esses missionários para os gentios. Tá? Então nós temos no Novo Testamento todo um contexto missiológico da igreja. Tá? A igreja foi chamada para ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso grande desafio, ganhar almas para Jesus. Não é? Por que enviar missionários para outros lugares se nós temos pessoas para serem ganhadas na nossa cidade? É porque o chamado para outros povos, outras nações e outras culturas é muito específico. E existem pessoas que Deus chamou para outras nações, para além fronteiras. Não é? E porque a igreja não faz uma coisa e outra. Uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra. Ok? Então, ao mesmo tempo que a igreja tem pessoas sendo enviadas para outros lugares, outros povos, outras nações, a igreja faz missões dentro do seu território também. O ide e pregai, ele não é separado, né? Então, ou a gente faz missões ou prega aqui. Não. Quem fica, prega aqui, quem é enviado, prega lá. Simples assim. E terceiro tópico, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos lá, inscreva-se e adquire o treinamento, transforme suas aulas também, treinamento demais. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Tá? A carta aos Efésios, ela traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação. Tá? Então, Paulo ele vai escrevendo essas cartas para quê? Para orientar a igreja. As cartas a Timóteo e Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então, Paulo ele escreve estas cartas para fortalecer estas igrejas, para instruir os seus líderes. Né? Porque Paulo não se interessava simplesmente em abrir igrejas, em plantar igrejas, mas em dar estrutura para estas igrejas. As epístolas gerais dão forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus
demonstra descontinuidade entre a antiga e nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus para realizar a sua vontade como lhe agrada. Tá? E no Apocalipse, o Senhor Jesus revela ao próprio apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Não é? Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Tá? Então, o interesse de Deus é a salvação de todos os homens. Por isso que o plano de salvação ele se estende do Gênesis ao Apocalipse. Ele se estende da criação do ser humano até a conclusão de todas as coisas. Isso está muito claro na Bíblia, isso está muito claro na história. Deus está interessado em nos salvar. Deus está interessado em nos salvar. Esse é o interesse de Deus, nos salvar, salvar a todos os homens. Por isso que nós devemos, como Igreja de Cristo, cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, que produzem fé para a salvação de todo aquele que crê. É esse o objetivo da igreja, é esse o chamado da Igreja de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro, até a próxima semana. Deus abençoe vocês.